Olá pessoal, bem-vindo a mais um ArcaCast. A gente está começando o nosso segundo episódio hoje e nós vamos dar continuidade com a nossa conversa com o nosso pastor, nosso Bispo Miguel. E aí, Bispão, tudo certo? Tudo bem, tudo ótimo. Mais uma vez aqui com esse segundo episódio com assuntos interessantes sobre essa arte de sabotar a própria vida. Entusiasmado com isso. A gente fez um primeiro episódio, falou um pouquinho sobre medo. Você pode assistir, se você não viu ainda, volte lá, assista o primeiro ArcaCast. Agora a gente vai conversar sobre quais são os meus planos. Eu acredito neles. Ô Bispo, é possível a gente ter muitos planos e ao mesmo tempo colocar tudo a perder? Assim, claro, é muito possível. Vamos lá. Você que está aqui nos assistindo hoje e ouvindo, quantos planos você tem? Você costuma dizer assim, eu tenho esse projeto. E talvez faça anos que você diz isso. Eu tenho esse projeto. Ou termina dizendo assim, eu ainda vou fazer isso. Lá na frente você vai terminar dizendo, eu gostaria tanto de ter feito isso. Porque existem alguns, aspas, plano ou planos que nós colocamos na nossa mente. É um desejo do nosso coração por admirar ou por gostar, mas que nunca estão na prancheta de execução. Nunca chegam na prancheta de execução. Ficam sempre no ambiente do desejo. Eu ainda vou fazer isso. Ou esse é um plano meu. Às vezes dá vontade de perguntar, desde quando? Desde quando? Então, quando um plano, claro que um plano, a palavra plano, ele já inclui o projeto e a execução. Eu tenho a formação de engenharia. Então, quando fazia projetos, meu projeto incluía a elaboração, a implantação e a execução do projeto, até vê-lo funcionar. E aí entregava para o cliente, ele pronto, funcionando. Então, isso é um plano. Então, não adianta eu dizer que eu tenho um plano se eu só tenho o desejo. É por isso que você mesmo pode estar sabotando o seu próprio plano. Porque, na realidade, não é um plano. Na realidade, você tem um desejo. E um desejo sem nenhuma estratégia. Todo plano inclui um projeto que tem uma estratégia. Os bons projetos, têm cronograma de execução. Você sabe quando vai começar, quando vai estar no meio, quando vai terminar. Você sabe tudo. Então, você executa aquele plano. Mas quando é apenas um desejo, o que as pessoas chamam de plano, é apenas um desejo. Por isso que não se concretiza. Porque não sai do papel. Ele fica só no coração. Nem chega no papel. Bispo, me veio um texto agora, a gente conversando aqui, que eu acho que ele cai muito bem nesse momento da nossa conversa, que diz assim, a um homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E Provérbios 16, do 1 ao 3. Pronto. Veja bem, você que está escutando a gente e assistindo. Pegue esse provérbio 16, do 1 ao 3, e coloque no espelho do seu plano, do que você deseja. Você tem um plano, espelhe ele com o seu projeto. E veja se ele cumpre alguns desses pré-requisitos. Porque aqui são pré-requisitos, nada mais do que isso. O plano do coração, é aquilo que eu falei, o desejo. O homem fica cheio de desejo, o ser humano fica cheio de desejo, mas do Senhor vem a resposta. Em algumas versões diz, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, o que eu estava falando é o que o texto bíblico está dizendo. Não é projeto, é apenas um plano do coração, ou seja, um desejo. E o desejo, ele é apenas um desejo. O que é que diz o versículo seguinte? Primeiro ele diz, a resposta vem do Senhor. Aí em seguida ele diz. E depois ele diz assim,
Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Mais uma vez, eu e o Senhor. Mais uma vez ele diz, todos os caminhos para o homem parecem ok. Não, está tudo certo, está bom fazer isso, está bom fazer isso. Eu avaliei de acordo com o propósito de Deus, porque aí o texto vai dizer, mas o Senhor é que... Diz assim, o Senhor avalia, né? O Senhor pesa, né? avalia, Pesa. exatamente. O Senhor homologa, o Senhor pesa aquilo ali. O Senhor dá a resposta se é para seguir ou não. Porque eu tenho o projeto, eu tenho o desejo, e eu acho que é bom. Porque o que a gente deseja, a gente vai sempre achar que é bom. Mas aí a palavra diz mais uma vez, o homem pensa, o Senhor é que tem a resposta. Na realidade, o primeiro versículo e o segundo, eles são palavras totalmente diferentes, mas são muito semelhantes. É a questão da literatura hebraica, que ela repete para a questão que a gente grave bem. E em seguida ele diz o quê? Ele diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos aí sim serão bem-sucedidos. Veja que coisa linda. Ele primeiro diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Os planos parecem puros, mas o Senhor é que avalia. Dois conselhos que é praticamente a mesma coisa. No fim ele diz, sabe o que você tem que fazer? Entregue ao Senhor. Consagre ao Senhor. Coloque Deus dentro dele. E consagrar ao Senhor, Carlinhos, é muito importante que se diga. Não é você, aqui está o meu plano, Senhor, abençoe esse plano de todo jeito, faça ele acontecer. Não. Consagrar é buscar de Deus se isso se alinha com o projeto de Deus. Aí ele diz, e tudo vai dar certo. É claro, eu vou dizer até, é óbvio, se eu colocar tudo diante de Deus, ele diz, não fique achando que vai dar certo, que é o Senhor que avalia. Consagre, entregue, busque o Senhor, tenha o aval dele, e aí siga, e aí vai dar certo. É isso que ele está dizendo. Aliás, é isso que a Bíblia toda diz, em diferentes palavras, com diferentes palavras, em diferentes situações. Tem uma coisa que é muito comum, os jovens, né? Porque os jovens eles estão idealizando, sonhando, desejando as coisas. Isso surge sempre aquilo. Será que os meus planos estão alinhados com o de Deus? Ou será que... E se não for muito... Eu já escutei muito isso assim. E se não for o melhor para mim? Né? Questiona-se até o caráter de Deus, né? Se não for o melhor para mim. Mas, pastor, eu às vezes eu acho que é isso que eu penso. E se Deus tiver outra coisa que não é a minha vontade? Como lidar com esse conflito, sabe? Opa, se Deus tem alguma coisa que não é a minha vontade, é porque o que deve ser a sua vontade é o que ele disse. Porque o que ele disse é a coisa perfeita, é a coisa ideal. Qual é o nosso grande dilema como cristãos? Alinhar o nosso propósito com a vontade de Deus. Alinhar o nosso projeto, o nosso plano de vida com o propósito de Deus. Se eu estou questionando, mas talvez eu não goste, vai gostar. Não tem perigo de você não gostar, porque você não tem um Deus que é um carrasco. Em algum momento, essa chave vai virar. Dá um exemplo da minha vida. Eu, jovem, meus planos eram estudar, nem tanto, mas terminei decidindo estudar. Fui fazer engenharia de pesca, eu gostava da praia. E me formar e trabalhar, constituir uma família, e eu já convertido dentro da universidade, ser um bom cristão, ser um servo de Deus, atuar na igreja, etc. Esse era meu plano. Ótimo. Mas eu queria ser engenheiro. Eu queria atuar. No fundo, eu queria ser professor, eu queria fazer um concurso público para a universidade, ser professor universitário. Eu tinha 1000 planos. Eu lembro que o senhor disse que tinha planos também de fazer doutorado. Tudo isso. Fui trabalhar numa empresa que eu tinha que crescer, eu tinha que fazer mestrado, doutorado, etc. Então, eu disse, mas, poxa, o meu plano é esse. E, de repente, Deus me chama para um ministério que ainda não tinha muita coisa definida, mas que eu tinha que começar a abrir mão de alguns dos meus planos para que aquele plano ministerial pudesse acontecer. Claro que eu tive momentos de dificuldade, mas até quando eu entendi que eu devia entregar
como diz o provérbio, consagrar, porque Jeremias disse aqui, 29:11, sou eu que tenho os planos para você, e planos de fazer o bem, de lhe dar esperança. Então eu entendi isso e entreguei. Eu tinha certeza que eu estava convencido? Não, eu estava convencido de que eu deveria fazer aquilo, o meu bem. Mas o meu coração ainda pesava, eu gostava muito do que eu fazia, tudo. Então eu comecei a não investir mais na minha área profissional. Eu não abandonei tudo, porque eu não podia abandonar, mas eu parei de investir. Eu era projetista, fui deixando os projetos, eu era funcionário público, fiquei só como funcionário público. Por quê? Porque eu entendi que Deus teria algo diferente. E isso foi um processo. Mas em nenhum momento, desde então, eu fiquei triste. Em nenhum momento eu deixei de agradecer a Deus por não ter seguido aquela carreira, e hoje sequer eu me lembro de que eu tive aquela carreira. Aquilo que eu queria mesmo, né? Hoje eu nem... Que coisa, como é que eu poderia querer fazer aquilo? Se o que eu tenho feito com Deus é tão empolgante, é fantástico, etc. Ou seja, é alinhar com o projeto de Deus. E não tenha dúvida, você que é jovem, que está nos escutando, assistindo aqui hoje, vai ter um momento de dúvida. Mas Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confie nele, o mais ele vai fazer. Claro que você vai contribuir, você vai fazer a sua parte, você vai estudar. Eu, quando me formei e fui trabalhar, eu já era seminarista, já estava estudando, e de repente o meu bispo na época, eu perguntava, e você vai seguir que carreira? Eu dizia sempre para ele, bispo, eu vou seguir a carreira que o Senhor me encaminhar. Vou servir a Deus. Como? Eu ainda não sei. Mas eu vou servir a Deus. Vou ser pastor? Vou. Como? Ainda não sei. E Deus não diz a estação seguinte. Ele vai dizer a atual, para que você se fortaleça e passe para a seguinte. Então, você que é jovem, que está nesse dilema de profissional, de vida adiante, como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso ir para um lugar que não me agrade, que eu não goste? Se Deus está chamando, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Eu costumo dizer isso. Ele vai dar a provisão para você, não tenho dúvida nenhuma disso. E vai trazer paz e felicidade ao seu coração. Sabe uma outra coisa que eu vejo muito também nos jovens? É a questão assim, bispo, você tem planos, às vezes eles até traçaram os planos. Eu vou entrar na faculdade, eu vou conseguir esse emprego, eu vou trabalhar nessa empresa, traça todo, mas sendo que vem as dificuldades, vem as lutas, e vem a não realização, porque não é rápido, né? Uma construção. E isso gera uma frustração muito grande, porque gera uma cobrança dos pais, cobrança dos amigos, aí vem a comparação, porque às vezes uma pessoa está realizada e você ainda não. É verdade. Né? Como lidar com essas questões, né? Olha, me escuta aqui você. Quando eu me converti dentro da universidade, eu tinha um grupinho de crentes, que era da Aliança Bíblica Universitária. Fora esse grupinho, todos não me entenderam, muitos me xingaram, e o que eu escutava era, você está desperdiçando a sua vida? Você vai desperdiçar a sua vida? Qual vai ser o seu projeto de vida? E eu sempre entendi que isso era tudo, estava tudo nas mãos de Deus. Eu ia fazer a minha parte, o Senhor ia dar as estações, ia dar as próximas estações. E Deus foi dando, e sempre deu. E eu nunca vi ser diferente. Agora, se eu quero a aprovação das pessoas, o que eu não me preocupava, como não me preocupa até hoje, é a aprovação das pessoas, isso vai causar um problema. Eu não posso viver para a aprovação dos outros. A primeira pessoa que eu tenho que aprovar, ser aprovado é diante de Deus. Seja um obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra de Deus, foi isso que Paulo disse a Timóteo. Eu quero ser essa pessoa. O resto vai ser consequência. Pois todos esses que me criticavam, que me xingavam, a menina que dizia que era um desperdício, todos esses me respeitam até hoje pela minha decisão tomada. E viram que a minha vida seguiu, e todos me respeitam e respeitam o mundo. Ou seja, talvez o calcanhar de Aquiles aí seja a quem você quer agradar. Eu quero agradar a Deus. E é o propósito dele para a minha vida. Bom. Uma outra coisa assim que eu vejo, bispo, porque quando a gente fala de planos, e
e essa cobrança dos pais, sabe? Eu vejo também que existe uma cobrança dos pais, uma expectativa dos pais. Às vezes não é nem, vamos dizer assim, uma expectativa de ficar torcendo contra ou jogando uma sobrecarga, não é nem isso. São eles mesmos, às vezes, que absorvem isso, certo? Essa cobrança dos pais. Então, eu vejo muito, porque às vezes os pais já galgaram, já chegaram, e eles andam com isso. E de acordo com o padrão dos pais, os pais querem repetir o padrão. Isso é outra maneira de sabotar, é repetir comportamento. Vou dar um exemplo aqui, vivido aqui na Paz, sem citar necessariamente o nome. Fui procurado por uma mãe que disse: pastor, só pode, por favor, aconselhar meu filho? Chamei ele para conversar. Conversamos. Qual era o conselho? O pai dele queria que ele fizesse um concurso para ser sargento da aeronáutica. E ele era um menino brilhante, uma mente brilhante, estudante universitário. E ele também queria casar. Então ele disse: se eu fizer o concurso, eu passo. E eu vou poder me casar. E a mãe, que era uma professora, que queria que ele investisse na carreira dele mais intelectual, crescesse mais, conhecimento, estudasse mais, estava muito apavorada, porque o pai, que não era separado da mãe, o pai tinha uma visão muito limitada. Vai ser sargento aqui, ó, vai ter seu sustento, vai se casar e pronto. A medida do pai era a medida para o filho. Era a medida para o filho. E ele estava assim, sendo tentado. E eu disse a ele: você, uma das poucas vezes que eu fiz isso na vida, eu disse: você não vai fazer isso. Mas eu vou desobedecer. Difícil, né, eu vou desobedecer meu pai. Eu falei: não, isso não é a ordem do seu pai, não. Isso é um desejo do seu pai. Você tem capacidade de muito mais, etc. Dê maior força a ele. Se você me perguntar onde está esse menino hoje, ele está na Europa, ensinando em universidade, já é doutor, é pesquisador, vive no mundo da pesquisa internacional. Era uma mente brilhante que não podia, com todo respeito a quem quer ser o sargento da aeronáutica. Meu pai foi sargento da aeronáutica, foi um grande homem, não tem nada contra, mas tem pessoas que não vão ser. Eu quis ser sargento da aeronáutica. Minha irmã, basicamente, me proibiu. Disse: não, você não é minha irmã mais velha, você não vai fazer isso, você vai estudar, tal. Porque... E meu pai mesmo dizia: não, não faço, não. Você tem capacidade de crescer, vai estudar, etc. Ou seja, nada contra quem quer ser militar, mas tem pessoas que têm um chamado, que têm um dom, têm um talento, que é um desperdício. Então, é a sabotagem. Por quê? Com um plano pessoal. Eu vou aqui, me caso. Veio outro, muito parecido, aqui mesmo na igreja, e eu também desconstruí. Porque eu acredito que esse é um papel meu, é abrir os olhos das pessoas diante daquilo que elas podem galgar. Então, esse é uma realidade. Muitas vezes os pais têm os projetos pessoais para os filhos. E aqui no livro fala um pouco sobre isso, sobre a repetição de comportamentos familiares. O que não é incomum. Não é incomum. Ô, bispo, uma última pergunta. Eu não sei se o senhor quer colocar mais alguma coisa, mas uma última que eu gostaria é o seguinte. A pessoa que está assistindo agora o podcast, e ele está cheio de desejos, cheio de planos. A gente falou de um texto bíblico aqui, mas eu queria que... Teve alguma atitude prática que você deixaria, assim, como eu avaliar esse espírito diante de Deus? Como eu alinhar esse propósito diante de Deus? Como eu fazer isso na prática, né? Quando eu for traçar meu plano agora? Coincidentemente, no livro, sempre tem, depois do capítulo, uma seçãozinha que diz: meu conselho. E o meu conselho aqui, em relação a planos, foi esse aqui. Você deve ter muitos planos. Que bom se você os tem. Portanto, preste atenção. Coloque Deus adiante de todos eles e consulte-o em sua fase de planejamento. Tente perceber se há bom senso no seu planejamento. Se tudo se ajusta ao propósito de Deus, a palavra de Deus homologa, consulte também conselheiros, pois caminhar sozinho é uma atitude pouco louvável. Provérbios 11:14 diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Depois de tudo isso, inicie a execução com sabedoria, e quando a autossabotagem chamar você, diga assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Ótimo. Ou seja, é submeter diante de Deus e ver se está diante do plano de Deus. Mas como eu sei isso? Cheque com a palavra de Deus. Cheque com a palavra.
E às vezes eu acho, bispo, que o mais difícil para a gente é lidar com esse não controle das estações, né? Esse não controle das estações que gera essas grandes crises, né? É porque a gente quer ter o controle de tudo, né? Mas Tiago diz: quem são vocês para fazer esses planos agora ou dizer amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo outro? Vocês devem dizer: se Deus quiser, farei isso, viajarei para lá, comprarei, venderei. Se Deus, tudo aqui que a gente está falando tem o se Deus quiser. E o se Deus quiser, tem que colocar ele adiante, antes de tudo. Senão é um projeto meu. Concluindo aqui, quando eu estava na fase de ser chamado para o ministério e com dúvidas, questionamentos pessoais, consultei um pastor, que hoje é falecido, está na presença de Deus. Ele já era bem velhinho na época. Eu perguntei a ele: pastor Dorcas, eu estou sentindo isso, aquilo, estou percebendo isso, o que é que o senhor teria para me dizer? Ele disse: relaxe, meu filho. Se foi Deus que lhe chamou, ele vai pagar a conta. Agora, se não foi, você tem que estar preocupado mesmo. Então, coloque ele diante de tudo e entenda que foi ele que lhe chamou. E aí ele vai pagar essa conta, ele vai se responsabilizar. Caso contrário, a responsabilidade é sua. Então, o que é que eu fiz e faço? Submeto, provérbio lá, submeto diante de Deus. Consagro ao Senhor o plano. Pode dar errado? Pode. Se eu errar. Os planos de Deus são perfeitos. Se eu não seguir. E é muito fácil eu me desviar. Então, mantenha-se na trilha. E Deus abençoe. Eu espero que tenha edificado muito você. Foi muito bom, bispo. Bom demais estar com vocês aqui.